Eu fico em dúvida em como seria a vida se ela não tivesse imposições da realidade, física, ou quando a gente sente sede, fome, desejo, prazer. E como seria a existência se tudo que a gente quisesse a gente pudesse ter no estalar de dedos. Só que isso não é possível porque isso não acontece assim, no estalar de dedos. E a gente sempre é obrigado a sofrer para conseguir alguma coisa que a gente quer muito, ou aquilo que a gente acha que tem que conseguir. Porque geralmente o que a gente quer talvez pode não ser muito rentável, pode não mudar a nossa vida, mas a gente gosta. E a gente faz porque gosta simplesmente, né? E tem a questão do que a gente precisa fazer. Muita gente às vezes que quer trabalhar com alguma coisa que não tem vocação para aquilo, mas resolve trabalhar com aquilo porque acha que é melhor. Tantos médicos, juízes, advogados que viraram essas profissões só porque pensaram que era um trabalho bom, que exija meu conhecimento para mim ser melhor remunerado e ter mais qualidade de vida. E muitas vezes podem ser maus, sei lá, foda-se, maus profissionais que não têm talento para aquela área, mas são meia boca, conseguem fazer o serviço deles, não com tremenda excelência, mas estão lá, vivendo bem. E se convence que estão satisfeitos com suas vidas porque têm capacidade de fazer mais coisas do que pessoas pobres, que morrem pobres, mas que se sentem satisfeitos com sua vida porque sentem que, eu tenho saúde, eu consigo fazer o que eu quero. Mas será que a liberdade se resume só a conseguir fazer o que o outro acha simples demais? Será que a vida se resume à simplicidade? Só o que alguém acha simples? Ou ao complexo? Fazer coisas incríveis, ver pessoas incríveis e querer agir que nem elas, mas não ter força de vontade para agir que nem elas. Porque viver no fracasso é muito mais fácil. Nosso cérebro consegue fracassar muito facilmente, acertar é difícil, errar é fácil. E parece que esse mundo beneficia o acerto. Ele beneficia o acerto. E como uma entidade, como o Deus cristão, geralmente beneficia quem acerta. Acerta nas suas boas relações, acerta nas suas virtudes, acerta na sua inteligência, porque ser inteligente também é mais difícil do que ser burro. Tudo que é ruim nesse mundo, nessa existência, nessa realidade, é fácil. É muito fácil. E quando alguma coisa que é difícil para os outros é fácil para você, talvez você tenha uma capacidade cerebral ou um limiar psicológico adaptado a fazer aquilo que é difícil para os outros. Aí você sente que é fácil. E esse seria o melhor de todos os mundos. Conseguir fazer coisas incríveis com facilidade, com excelência, apuradíssima, sem precisar ouvir o escárnio dos fracassados. Isso é incrível. Está em outro nível intelectual, físico, moral. Isso para mim parece que coisas pequenas para as pessoas parecem incríveis. Coisas enormes para outros parecem ridículas, porque geralmente quem acha que ser bondoso é fraqueza, talvez não seja tão bondoso. E quem considera a riqueza algo supérfluo, geralmente é o pobre. Mas a fé pode estar tanto no rico quanto no pobre, ou tanto no cruel quanto no piedoso. Discernir a vontade das pessoas de seguir uma doutrina
Não é tão simples assim, porque todo mundo é diferente. Mas não tão único assim, porque tem muita gente muito parecida com a gente. Só que numa escala muito grande, com pequenas diferenças umas das outras. A gente foi feito para ser diferente do outro e aceitar o outro por ser diferente. Mas o problema é que se você aceitar demais o outro às vezes não pode gostar tanto da diferença que vocês têm e querer que você seja igual a ele. E o mundo deveria ser voltado nesse sentido para coisas diferentes, mas que são difíceis de alcançar. Porque geralmente tudo que é bom é difícil, é extraordinário. Não é extraordinário você nascer sendo um homem sábio, nascer sendo um homem grande, no sentido de inteligência. Talvez seria mais extraordinário você nascer sendo um homem pequeno, burro, imbecil, sem relevância para a sociedade, no nível mais baixo da hierarquia social, e se tornar aquilo que o outro atingiu com facilidade. Talvez esse seria um exemplo maior de masculinidade, de virilidade, se tornar poderoso, incrível, do zero. É uma frase que tem no livro. Cara, não sei se o livro se chama Poderoso Chefão porque eu nunca li o livro, mas eu já vi os filmes. E eles falam assim. Acho que foi nos. Acho que foi só no filme que eu vi, porque o livro eu nunca li. Mas com certeza deve ter no livro. Né? Homens realmente grandes não nascem grandes, tornam-se grandes, né? Então, para Deus, talvez seja mais interessante, deve ser mais interessante que as almas das pessoas amadureçam, que eles lidem com suas dificuldades, eles tendo muitas na vida ou não, mas se adaptar da melhor forma àquilo. Parece uma resposta muito boa, por exemplo. Tal indivíduo nasceu aleijado, talvez foi o jeito que Deus quis que a alma dele amadurecesse nesse mundo. Ou tal indivíduo nasceu com tudo. Bonito, inteligente, rico, que teve sucesso em tudo na vida. E para ele tudo aconteceu tão fácil que parece que nem foi sofrimento. Enquanto o outro queria fazer tudo que o outro queria. Quer dizer, queria fazer tudo que o outro era capaz, mas não podia, talvez pela falta de talento, pela falta de mobilidade, pela falta de inteligência. A contrapartida de duas pessoas totalmente diferentes, mas uma que tem vontade de fazer o que a outra faz, e a outra que faz o que faz porque é fácil. Porque foi fácil estar lá, porque tudo simplesmente aconteceu. Aconteceu. Essa imagem desse livro, 119, 120, é do livro H.E. Ciência, de Friedrich Nietzsche. Um trecho que eu tirei um print há uns tempos atrás. Escrito nenhum altruísmo. A satisfação tá em todo lugar. Tem gente que faz muita merda e se sente satisfeito. Porque a pessoa nem se sente mal fazendo merda, fazendo coisa errada. Tem gente fazendo coisa incrível também se sentindo satisfeito. Eu acho que tudo isso é limiar psicológico. Tem gente que faz coisa absurda e não tem remorso nenhum disso. Não sente nada. E outras pessoas que fazem coisas que não gostariam, às vezes para passar num concurso, para ser alguém mais inteligente. E às vezes estão insatisfeitos com aquela vida. Às vezes eu fico me perguntando como que